tá? Então tá gravando. Vocês estão vendo em tela cheia? Sim. Tá. Então eu vou começar. Bom, qualquer questão, então, vocês podem me interromper mais por voz, porque eu não estou tendo acesso ao chat, tá? Bom, esse treinamento é como se fosse um mini curso, né? Uma aula sobre os recursos e fontes de informação, tanto impressas como online. E hoje a gente está focado mais na área de saúde e gestão da clínica. Esse treinamento é ministrado por bibliotecários do departamento de referência, que é aqui do atendimento, ao público aqui na entrada da biblioteca, no piso 1. Tá? Bom, onde nós podemos buscar informações técnicas e confiáveis, informações científicas? No mar, né, no boom de informação que a gente vive atualmente, né? Onde estão essas informações mais seletas, mais confiáveis, mais científicas? Quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, a gente precisa ser mais criterioso com as informações, com as fontes que a gente vai usar, que a gente vai pesquisar, tá? Então, a gente vai fazer uma pesquisa na literatura científica, né? Um levantamento bibliográfico, uma revisão de literatura. Então, onde a gente vai pesquisar? Como a gente vai pesquisar? Onde a gente vai pesquisar? Bom, hoje, né, depois que começou a internet, os buscadores e tal, o principal lugar é o Google, ou então a Wikipédia, por exemplo, né? Assim, principalmente para estudantes do ensino médio, assim, do ginásio, enfim. Aqui a gente recomenda o Google, mas mais o Google acadêmico, tá? O Google, ele não é uma base de dados, nem um portal de base de dados, de literatura científica. Ele é, na verdade, um buscador, um mecanismo de busca, só que busca só literatura científica acadêmica. Então, ele só varre em repositórios institucionais, em bases de dados de literatura científica, tá? Ele é a versão acadêmica, né, a versão intelectual, a versão Scholar, né, em inglês o Google Scholar. Mas ele não deixa de ser uma ferramenta de busca, né? Então, a gente recomenda pesquisar no Google Acadêmico, só que o Google Acadêmico, ele respeita os direitos autorais. Então, muitos artigos que não estão em acesso aberto, não estão em domínio público, ele vai te bloquear e pedir para você comprar, para você assinar, para você comprar o artigo em dólares ou em libras, né? E ele não vai ter PDFs pirateados como tem no Google normal, né? No Google normal não tem esse controle ainda do direito digital, dos direitos autorais, só para vocês terem uma ideia assim, em que pé que está isso, né? Bom, a gente começa falando de alguns critérios de confiabilidade da informação, né? Quando você vai selecionar uma informação, uma literatura para o seu trabalho científico, e principalmente a informação científica. Então, nós temos que ter bom senso e cuidado no uso dos sites para elaboração dos trabalhos acadêmicos, tá? Procedência dessa informação, né, quem criou, a atualidade dessas informações, principalmente dependendo do assunto da área, né, que nos últimos tempos a evolução está mais rápida, às vezes aquilo já caiu em desuso, já está desatualizado. Quem são os responsáveis, né, pela criação daquele conteúdo, né? Ao que está linkado aquilo, né? E se esse site que você está usando tem parcerias, tem convênios, associações identificadas, né? Instituições renomadas. Então, continuando, né? Tem que ter cuidado com as fake news nos últimos tempos, né? Sempre checar a veracidade. Os responsáveis intelectuais, os autores, checar o currículo deles, né? No caso do Brasil, a gente tem a plataforma do currículo Lattes, e internacionalmente a gente tem o ORCID, que é semelhante ao currículo Lattes, só que ele é internacional, né? E ele foi criado, na verdade, para que cada pesquisador tenha um ID, um número de identificação única, principalmente para solucionar problemas de nomes homônimos, que são iguais, né? Ele é semelhante ao currículo Lattes, quem não fez é interessante fazer também o seu perfil lá, né?
Bom, vinculação institucional dos sites que você consulta, né, as parcerias com instituições governamentais, renomadas, associações, agências financiadoras, como CNPq, FAPESP, associações científicas, né, órgãos governamentais. E o principal critério no mundo científico é a revisão por pares, peer review, que esses pares são os membros da sua área, né, do corpo editorial, que vão avaliar o seu artigo, se ele entra ou não para ser publicado naquela revista, né, naquele periódico. Bom, a gente tem alguns critérios também, embora sejam critérios matemáticos, né, como os índices bibliométricos. A gente tem o mais conhecido aí, que é o FI, o fator de impacto da Web of Science. Lembrando que esse é eles são rankings matemáticos, tá? Não são rankings, assim, da qualidade abstrata, tá? Do conteúdo abstrato. São índices matemáticos que tentam, de alguma forma, medir, ranquear a literatura científica. O mais conhecido, um dos primeiros, né, o fator de impacto da Web of Science, ele foi criado dentro da Web of Science para avaliar as revistas que estão lá dentro e dar uma pontuação, né? O Qualis da CAPES, que é para avaliar a circulação das revistas e é referência para os programas de pós, né, que pedem para os alunos, melhor você publicar numa revista 1, A2, B1, B2, né, que é um critério aí de qualidade, né? E o índice H, que é da citação dos autores, um cálculo também para computar a citação que o autor recebe. Olha, eu vou ter que sair da tela cheia, porque estão pedindo para entrar. Voltou normal, né? Bom, as fontes de informação, tipos e onde buscar. Então, de um lado, a gente tem a literatura científica impressa, que a gente tem disponível fisicamente aqui no acervo local, né? A gente tem o serviço, por exemplo, de empréstimo entre bibliotecas, que é para emprestar livros físicos de outras bibliotecas, livros que a gente não tem, né? Então, é um serviço mais palpável de papel, de material impresso. E a gente tem toda essa parte das assinaturas das coleções online, repositório institucional, tese, dissertação, estudo online, portal de periódicos da CAPES com as bases de dados das revistas científicas, tudo online. E que eu vou estar comentando eles separadamente mais para frente, tá? Gente, até aqui tudo bem? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao longo dos slides, podem me interromper, tá? Bom, esse é o site da biblioteca, da BCO, como a gente chama pela sigla, né? Ela é uma biblioteca comunitária e não somente universitária, por isso que ela tem esse nome, ela atende aqui a região, né? Atende crianças, adolescentes, idosos, né? Então, ela é um misto de biblioteca universitária e comunitária. Então, a gente tem esse site, onde aqui estão todos os produtos e serviços de informação que a gente oferece, tá? Eu não Graciela, eu acho que a gente não está vendo esse slide do site. Não. Vocês estão vendo? Não estão vendo? Eu estou vendo aqui. Então é a minha internet, desculpa. Tá. Bom, qualquer coisa vocês me chamam, me interrompam, mas por voz, tá? Deixa eu voltar. Então, o site da BCO, BCO Fiscar BR, eu não destaquei o link, porque quando eu printei, já aparece o link lá em cima, tá? Vocês vão reparar que eu procurei fazer assim, para não ter que pôr uma caixinha de texto com o link do site, já aparece ali em cima no navegador mesmo. Então, assim, eu vou estar comentando alguns produtos e serviços de informação daqui, não todos, tá? Alguma dúvida que vocês tiverem, no final a gente pode entrar no site e dar uma olhada, tá? Eu destaquei alguns, né?
Por exemplo, o que vocês usam muito quando vocês vêm fisicamente aqui na biblioteca, nos terminais de empréstimo, né, nos computadores que ficam aqui, que é consultar o nosso sistema online, o nosso catálogo online Pergamon, que antigamente era naqueles armários com fichas, agora está tudo espelhado aqui, tudo que a gente tem, principalmente fisicamente. Online vai aparecer algumas coisas, como, por exemplo, as normas técnicas da ABNT. Mas muita coisa que a gente tem acesso online, por exemplo, pelo portal de periódicos da CAPES, não aparece aqui. A não ser que a gente tivesse contratado uma tecnologia nova, que é o recurso de descoberta, né? Que ele é como se fosse um Google, e aí ele vai trazer tudo sobre aquele assunto, tudo que a gente tem físico e online. A gente ainda não tem esse recurso aqui, mas ele já existe, tá? Então, aqui, a grosso modo, é para vocês verem tudo que a gente tem fisicamente em todos os campos da UFSCar, tá? Online são mais as normas técnicas da BNT, poucas coisas. Então, as duas grandes fontes de informação seria aqui e o portal de periódicos da CAPES na parte online, que depois eu vou falar dele também. Bom, o EB, que é um empréstimo entre bibliotecas, ele é um recurso, um convênio que a gente faz com outras bibliotecas no Brasil, tá? Para emprestar livros que a gente não tem aqui, principalmente livros técnicos, mas outros livros também, tá? Então, vocês já vão localizar, a pessoa que atender vocês aqui, né, vai localizar onde tem esse livro e a gente pode emprestar, ele vem por correio, por SEDEX, vocês ficam 10 dias úteis com o livro e depois devolve ele aqui, pega ele aqui e devolve ele aqui, tá? Inclusive, que a gente consegue emprestar das outras bibliotecas da UFSCar, dos outros campi, e também das bibliotecas externas, USP, UNESP, enfim, tem uma lista de bibliotecas que a gente tem convênio no site. Bom, nos últimos anos foi criado o CIB, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas, né, que é um departamento que coordena todas as bibliotecas, né? Eles têm um site próprio e eles têm feito alguns tutoriais também, né? Principalmente para ajudar os alunos a acessarem de uma forma independente as coleções online, tá? Então, tem notícias, tem tutoriais aqui no site do CIB, né, no Sistema Integrado de Bibliotecas. Inclusive, o CIB criou um grupo que chama Capacite, né, que é um grupo de trabalho que criou alguns tutoriais, tanto no YouTube, no canal do YouTube do CIB, que eu vou mostrar para vocês depois, como no site, alguns manuais em PDF que orientam os alunos como acessar as coleções, as fontes de informação online, como, por exemplo, os e-books assinados, as normas técnicas da BNT, a Biblioteca Virtual da Pearson, tá? Bom, serviço de comutação bibliográfica, não sei se alguns de vocês já precisaram usar esse serviço, é comigo também esse e-mail, né, aqui no departamento de referência esse serviço, eu que vou estar respondendo esse e-mail. O Comute, como é mais conhecido, né, a gente fala comutação para ser mais geral. Então, ele é um serviço para conseguir cópias de artigos científicos de outras bibliotecas no Brasil ou no exterior. Então, por exemplo, vocês foram lá pesquisar no Google Acadêmico e não achou o texto completo, foi pesquisar no portal periódico da CAPES, você precisa daquele artigo, não consegue o texto completo, vocês vão me mandar a referência desse artigo para esse e-mail aí eu vou tentar conseguir uma cópia, que geralmente a gente consegue gratuitamente, com uma biblioteca no Brasil ou até no exterior, tá? Mais uma pessoa pedindo para entrar. E a gente consegue também capítulos de livros, não o livro inteiro por causa do problema da lei de direitos autorais. O livro inteiro é só pelo ED, para vocês usarem o livro e devolverem, né? Não pode copiar inteiro. Esse serviço do Gomute, como ele a gente manda os PDFs por e-mail, não pode digitalizar o livro inteiro, são só capítulos. Vocês podem solicitar aqui. O que costuma fazer é assim, o aluno pede uma cópia do índice do livro, né, a gente pede para a bibliotecária de lá escanear, aí o aluno vê que capítulo que ele precisa tal, e depois ele solicita o capítulo específico. Aí o capítulo específico
ela pode digitalizar e mandar para cá, tá? E geralmente a gente tem conseguido gratuito. Esse é o único serviço pago da biblioteca, tá? Mas o custo é bem baixo, assim, e dificilmente o aluno precisa pagar. Geralmente a gente consegue tudo de graça, era R$ 2,20 a cada 5 páginas o preço, né? Mas é muito raro algum aluno precisar pagar, né? E é o único serviço pago que a gente teve aqui na biblioteca, que, como vocês sabem, nem as multas de atraso não é cobrado em dinheiro, né? É cobrado em dias que o aluno fica bloqueado. Bom, como acessar as fontes de informação online pelo site da BCO? Então, aqui é a parte de fontes de recursos de informação online, de coleções online. Base de dados, repositório institucional, e-books, gestores de referências, normas técnicas da TARGET, que é da BNT, portal de periódicos da CAPES, portal de periódicos da UFSCar, outros repositórios, teses e dissertações. Então, aqui é um guia para vocês estarem entrando em toda essa parte online, todo esse mundo de informação digital online que a biblioteca organiza e prove acesso para vocês, tá? E alguns desses itens eu vou estar entrando nos próximos slides. Bom, portal de periódicos da UFSCar. Então, é um site que foi criado, né, nos últimos anos para reunir todas as revistas que são publicadas aqui dentro da UFSCar. A UFSCar que é editora, os departamentos docentes que são editores. Tem algumas bem conhecidas, a TO, por exemplo, que acho que é indexada no Cielo, da Engenharia de Produção, acho que é Gestão e Produção. Tem o cadernos de TO e de Pedagogia. Tem algumas que são conhecidas, são indexadas em bases conhecidas, tá? E tem outras que tem... Vou autorizar outro aluno a entrar. Peraí, tem mais um aqui. Então, entrem para conhecer, eles tentaram organizar, reunir aqui. Nesse botão periódicos vai aparecer a lista. Tem lista de todos os departamentos, tá? Inclusive algumas que pararam, né? Mas tem algumas que estão ativas, né? Estão ainda continuando, né? O trabalho. Bom, então, esse daqui é um site importante para a comunidade da UFSCar, né, porque é uma coisa produzida aqui, revistas científicas produzidas aqui pela nossa comunidade, nossos departamentos, nossos docentes, e o repositório institucional, né, que é a base de dados da UFSCar que espelha toda a produção científica nossa aqui, da comunidade daqui, né. Então, ela começou com as teses e dissertações de todo mundo que se formou aqui, tá? Só as mais antigas que podem não estar aqui, porque é difícil localizar o autor, precisa de autorização dele para digitar e inserir aqui, porque cai em acesso aberto, fica em domínio público, ele tem que assinar um documento para a biblioteca autorizando isso. Então, as teses e dissertações mais antigas, pode ser que vocês não achem aqui, tá? E tem algumas que o autor não autoriza. Por questões pessoais, ou porque ele vai patentear alguma coisa que ele vai vender, então ele não quer colocar aqui em domínio público, né? Porque quando entra nos repositórios institucionais, somente das universidades públicas, cai em domínio público e acesso aberto, está solto no Google, qualquer pessoa entra, não precisa daquela senha do CAF, do acesso CAF, do acesso remoto, né? E aí começou ultimamente a entrar os TCCs, né, que foi uma coisa muito boa, porque até na época que eu me formei na graduação aqui, em 2005, os TCCs eles eram impressos, né, a gente encadernava, e eles ficavam nos departamentos, assim, não tinha muito controle, sabe? Então, ficava tudo perdido, assim, e agora pode digitalizar e colocar aqui não só os novos, mas os antigos também, né? Começaram a entrar os artigos científicos, e a novidade são os datasets, os dados de pesquisa, né? Que é para não perder muitos dados coletados, que às vezes um outro pesquisador vai precisar usar, não tem que fazer o retrabalho. Então,
tem isso também, essa novidade aqui, que a gente teve até um curso com uma professora bibliotecária lá da biblioteconomia sobre isso, como reaproveitar os dados de pesquisa, evitando o retrabalho, né? Então, vai ser um repositório para isso também. Bom, duas dicas que eu sempre falo para os alunos, principalmente quando eles estão no começo ali do mestrado, ou do TCC, ou da especialização, quando o aluno está perdido, assim, que não tem tanta prática da escrita, né? Eu sempre recomendo para eles entrarem no RI da UFSCar, né? E principalmente no banco de teses da CAPES e na biblioteca digital de VIT. O banco de teses da CAPES é uma biblioteca digital de teses e dissertações do Brasil inteiro, tá? de pesquisadores brasileiros. Vocês podem pesquisar com as palavras-chave em português. Aqui tem todos os trabalhos financiados pela CAPES. E aí vocês podem achar trabalhos assim, como referência para você ler, ter uma ideia, às vezes ter uma luz ali, você está perdido para montar o esqueleto dos temas, dos capítulos, se você fala do histórico, não fala, onde que vai a metodologia, enfim. É legal você baixar uma, duas, dar uma lida, ter uma ideia, às vezes você acha um autor legal, um artigo legal, alguma coisa ali que te dá uma luz. Então, eu sempre falo para os alunos baixarem aqui, tá? E a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que é linkado com a nossa. Então, ele varre no Brasil inteiro, inclusive aqui na UFSCar. Ele puxa as teses e dissertações da UFSCar também. Tá? Então, a forma de busca nelas é bem simples, tá? Vocês podem pesquisar em português, né? É uma busca meio fraca, assim, vem muita coisa no meio, mas acho que vale a pena, ajuda bastante. E ajuda muito, principalmente quando são temas novos, são temas assim que você não acha muito artigo científico, aí você acha que ninguém pesquisou aquilo, que ninguém produziu nada, mas não. Tem muita gente, principalmente que fez mestrado, do doutorado já é mais difícil, porque isso é mais cobrado nos regulamentos dos programas de publicar pelo menos um artigo com o tema. Mas no mestrado tem muita gente que não publica o artigo depois. Então você vai direto nos artigos, nas bases de dados, e você fala, nossa, mas ninguém fez nada sobre esse tema. Não. Às vezes você acha muita tese e dissertação sobre aquele tema e que não foi publicado o artigo ainda, né? Então você pega coisa muito fresca aqui e coisa, às vezes, um assunto que está difícil de se achar material, às vezes você acha dissertação, somente dissertação de mestrado, tá? Bom, principais bases de dados multidisciplinares. Então, são aquelas que são de referência para todas as áreas, que cobrem todas as áreas, inclusive a área da saúde, né? O Cielo, que é a primeira base de dados que a gente apresenta para a graduação, que ela é multidisciplinar, ela é uma referência para o Brasil e América Latina, ela tem mais literatura em português e em espanhol, né? Tem os textos completos, indexa revistas aqui da UFSCar também, tá? E ela é de acesso aberto, acesso gratuito, está em domínio público. A Web of Science e a Scopus, elas são concorrentes, elas são pagas, assinadas e estão dentro do pacote do portal de periódicos da CAPES. Para usar elas, vocês têm que estar aqui dentro da rede da UFSCar, ou da rede sem fio, ou da rede cabeada, e fora daqui com acesso remoto com a senha do CAF, do acesso CAF, né, Comunidade Acadêmica Federada. Entre parênteses, é a editora científica que vende essas bases, né? A Web of Science, ela era vendida pela Thomson Reuters, aí mudou para Clarivate, né? E a Scopus é de Elsevier, assim como a Science Direct, o Mendeley, tá? E assim, elas são bases pagas e assinadas, mas elas não dão direito ao texto completo, a assinatura só cobra o resumo. Às vezes vem algum texto completo no meio, porque ele puxa pela assinatura do portal de outras bases, ele link e puxa. Mas elas são assim, não é porque é assinada que vai dar o texto completo, às vezes é assinado e só dá acesso ao resumo, tá? São bases multidisciplinares, a Web of Science é a mais de referência no mundo, agora parece que a Scopus está passando um pouco ela, mas elas sempre foram concorrentes, assim, né? Sempre a de referência é a Web of Science no mundo, assim. Inclusive, a gente tem artigos de professores da UFSCar publicados na Web of Science, né? Bom, o Cielo, só mostrando a cara dessa base para vocês, é uma base assim mais simples, mais básica, né?
ela tem um índice de assuntos, vocês podem adicionar mais campos de pesquisa. É bom, assim, eu recomendo, por exemplo, para TCC ou especialização, às vezes o aluno quer só literatura em português, então é muito bom, multidisciplinar, está em acesso aberto, se eu for recomendar para alguém de fora, de uma universidade, de uma faculdade que não assina, por exemplo, eu recomendaria o Cielo, por exemplo, as bases de tese e dissertações são de acesso aberto também, tá? Então, aqui uma breve descrição que o portal está colocando, né? Aí ele fala se a base é assinada ou não, se é de acesso aberto, a sigla dela, aí fala todos os países da rede Cielo, que eu falei para vocês, mais América Latina, mas tem Espanha, tem Portugal, tá? Ela é um projeto da FAPESP, em parceria com a BIREME, tá? Assim como a BVS também é da BIREME. Aí vocês clicam acessar, vai cair na base, lá, é que eu inverti aqui a ordem. Bom, um pouquinho a cara da Web of Science, tem o índice de assuntos e o índice de autores, que a gente pode pesquisar os autores, né? Tem professores brasileiros, né? Também pesquisadores brasileiros aqui. Aqui uma breve descrição da Web of Science, que vocês podem acessar lá pelo portal de periódicos da CAPES, tá? Que eu printei isso daqui de lá. Tanto no portal ali, no meu espaço, como nessas bases, assim, que tem mais recursos, são mais modernas que o Web of Science Scope, vocês podem criar um perfil, tá? Vocês conseguem salvar o histórico das pesquisas, conseguem receber alertas se entraram novos artigos sobre aquele tema que vocês estão pesquisando, tá? Bom, agora as bases de dados da área da saúde. Eu coloquei as principais, a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde da BIREME, que é uma referência aqui Brasil, América Latina, né? E a PubMed é uma referência internacional. Então, a BVS, ali embaixo da caixa de busca, busca pelo DEX, que são os descritores em ciências da saúde, que são as palavras-chave, né, os termos de assunto, os descritores de assunto. E o DEX, ele é baseado no MESH, que é lá da PubMed, né, da PubMed aqui, que ela tem o tesauro, que é o MESH. O MED, que é o Subject Headings, que é o vocabulário controlado, o tesauro também, né. Aqui vai ser só em inglês as palavras-chave. Aqui como é referência Brasil e América Latina, tem a tradução para o espanhol também, tá? E tem para o português também. Tanto é que tem ali em cima, ó, as 3 línguas ali que você pode mudar na interface, tá? E aí a BVS desmembra, tem a BVS PC, eles subdividiram em várias bibliotecas virtuais de acordo com a área, tá? Ela desmembra também. Aqui é a geral, né, que eu coloquei para vocês. A PubMed, vocês sabem que é referência para os artigos da área de saúde, que tem até aquele númerozinho, aquele códigozinho dos artigos, né? Bom, portal de periódicos da CAPES, tá? Aqui eu dei um print na página inicial, que ele está com essa caixa de busca igual do Google, que é onde vocês vão colocar os principais assuntos ali em inglês, termos técnicos científicos da área em inglês, porque aqui é literatura científica internacional, quase tudo em inglês. Mesmo que tenha artigos, sei lá, de professores daqui, provavelmente vai estar escrito em inglês, o artigo, tá? Então, sempre o mais seguro e mais abrangente de rastreamento é você pesquisar com palavras-chave em inglês. Ali no meu espaço, vocês podem criar o perfil no portal também, um perfil pessoal, tá? Se você Graziela, não... Oi. parece que tem uma estudante tentando entrar, o nome dela é Suzana. Ah, tá, eu acho que eu não ouvi. Deixa eu ver se o som tá normal. Acho que eu não ouvi o barulhinho. Bom,
portal de periódicos da CAPES. Então, assim, se vocês não logam com a senha do acesso CAPES lá da casa de vocês vão ficar só nessa parte aqui, ó, que você está acessando só a parte gratuita do portal, que é o que está em acesso aberto em domínio público, tá? O conteúdo assinado é só na rede cabeada, aqui dentro da UFSCar, na nossa rede sem fio, e fora com acesso CAPES. Acho que tem outra pessoa querendo entrar também. – 45 pessoas. Bom, para quem perdeu e está entrando agora, eu vou mandar o vídeo gravado, né? E depois eu mando ele o link no canal que eu vou subir depois. Bom, então, como eu estou entrando direto aqui pela rede cabeada, ele já vai direto ali o UFSCar, mas vocês de casa vão ter que logar, né, com a senha de vocês, para ele aparecer o UFSCar, senão vocês ficam só no conteúdo de acesso aberto de domínio público, que é que eu indico quando é um pessoal de fora, né, que de repente a instituição deles não assina, eu indico, porque o portal, ele tem até um filtro de base de acesso aberto. Sites com periódicos, bases de dados de acesso aberto, que aí todo mundo pode usar, está solto no Google, tá? Tudo que eu falar assim, é pago, é assinado, é coleção paga, está preso dentro do portal. Você só consegue usar, quero entrar na Web of Science, quero entrar na escola. Paga, assinada, está dentro do portal. Você só entra através do portal. Se você jogar no Google, geralmente você vai cair na página comercial de propaganda da base. Não é a base com os artigos, com a literatura científica. Tá? Bom, acesso CAF, que a gente tem um tutorial no site da BCO e o tutorial lá no site da SIM, da Secretaria de Informática. Tá? É a mesma senha que vocês usam nos sistemas da UFSCar. Tá? Tem aluno que às vezes escreve para a gente estar com algum probleminha, a gente recomenda trocar a senha lá no Savi, tá? E tentar entrar de novo. Bom, alguma dúvida até aqui, que agora eu vou entrar na outra parte de algumas dicas, técnicas de pesquisa para o levantamento bibliográfico. Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, a gente que é aluno regular do mestrado, a gente tem o direito, então, de entrar pelo portal da CAPES com o nosso login da UFSCar, e daí, a partir dele, através do periódicos apenas, a gente consegue todas essas bases de dados, tipo o Scopus. Vocês têm acesso, porque esse portal de periódicos da CAPES, ele foi criado pelo governo federal para tentar reunir uma quantidade boa de literatura científica num único lugar, nesse portal, né? Então, ele reuniu várias bases de dados, cada base de dados com várias revistas científicas, para disponibilizar um único lugar de pesquisa para os pesquisadores brasileiros. Né, os pesquisadores, estudantes de pós-graduação, docentes da UFSCar. Claro que não é tudo que existe, né? Tem bases de acesso aberto que estão em domínio público, que estão fora dali, algumas estão dentro, né, que nem a BVS, a PubMed, se você pesquisar lá dentro, elas vão aparecer, o Cielo, mas tem algumas de acesso aberto que estão em domínio público que não estão lá dentro, estão fora. E tem bases pagas e assinadas que a assinatura do governo brasileiro não cobre, porque essas assinaturas são muito caras, são institucionais, né? Então, também não é tudo que existe, né? Mas é bastante, é uma amostra muito boa, né? E essas assinaturas mudam, principalmente quando muda governo, tá? Por exemplo, a gente assinava várias bases de dados da ProQuest e cortou todas, né? A Embase, que há muito tempo pediam, que inclusive amanhã de manhã vai ter um treinamento da Embase, que é da área da saúde, às 10 horas, um treinamento online gratuito que está divulgado no InfoRede, no site do CIP, tá? A Embase fazia tempo que o pessoal da área da saúde queria e começou a ser assinado recentemente, então tem algumas mudanças, assim, né? Bom, iniciando o levantamento bibliográfico, que é a revisão de literatura para o trabalho acadêmico, né? Então, aí o aluno se pergunta o que, onde, como pesquisar, né? Aquilo que eu falei para vocês, em termos de acervo físico para a gente, é o Pérgamo, o nosso catálogo online, que é esse que vocês consultam no terminal, e de casa vocês têm um link para ele no site da BCO.
E em termos de coleções online, é o portal de periódicos da CAPES, a grosso modo, mas tem algumas coisas fora dele também. Por exemplo, o portal de revistas da UFSCar não está dentro do portal de periódicos da CAPES. Pode ser que alguma revista da UFSCar, que está indexada no Cielo, como o portal varre no Cielo, aí você chega nela, mas algumas não. Então, sempre tem recursos online que também estão fora do portal. Tá? Mais alguém entrando. Bom, algumas técnicas de pesquisa, né? Então, para a gente fazer a busca nas bases de dados de literatura científica, né, a gente sempre vai ter aquele modelo, né? Pesquisa simples ou básica, que a gente fala, avançada. Tem até a super avançada, que seria aquela com a caixinha em branco, que você vai digitar a expressão de busca em string, tá? A simples seria a básica. Nos últimos tempos, tem algumas que têm a caixa única de pesquisa, como o próprio portal tem, o Google, né? Teve umas mudanças nessa nomenclatura, está um pouco perdida, se o que era avançada virou básica, mas a grosso modo é isso. Algumas mais simplificadas, que nem aquelas de tese e dissertações, vai ter essa caixa única de pesquisa igual do Google. A pesquisa básica, algumas bases chamam de básica, outra de avançada, são as caixas. Tem várias caixinhas, você consegue até aumentar, e você escolhe os operadores booleanos end, or ou not ali do lado, né? E tem uma, que eu diria que seria uma super avançada, que é aquela caixinha em branco que você digita o código ali, a expressão de busca, de uma forma mais detalhada. Tá? Bom, como selecionar os termos, as palavras-chave, os descritores de assunto? Né? Palavras no idioma compatível com a fonte, de preferência em inglês, a não ser que o seu tema seja algo muito específico daquele país que só tem publicação naquela língua, aí você vai pesquisar lá só em espanhol, sei lá, ou num outro idioma. A grosso modo, para a maior parte dos assuntos e das áreas, é inglês. O inglês é a língua da ciência, é o idioma da ciência, né? Tanto para você pesquisar, como as chances maiores do seu artigo ser aceito. Antigamente o pessoal escrevia o artigo em português, depois pagava alguém para traduzir. Agora a gente já está tendo cursos de escrita científica em inglês, que já é o ideal o pesquisador já escrever o artigo em inglês, já com a linguagem dele e com esse inglês mais técnico, mais científico, mais de escrita científica, né? Que aumenta as chances do artigo ser aceito lá pelo corpo editorial de uma revista estrangeira, que é indexada no Web of Science, por exemplo. Né? Sempre, para as palavras-chave, você vai evitar termos da linguagem natural, né? Termos cotidianos, sempre termos técnicos, termos científicos, né? Terminologia técnica da área que você vai pegar de enciclopédias, de dicionários especializados, e utilizar os termos sinônimos da área para suas pesquisas. Sinônimos técnicos, que sejam técnicos, né? Então, você tem que anotar essas palavras-chave conforme você vai lendo os artigos, as teses e dissertações, você vai anotando, né? As palavras ideais para você usar são aquelas que são recorrentes na literatura sobre o seu assunto, né? Que estão sendo sempre batidas e faladas. Consultar dicionários e enciclopédias especializados, ali tem muito termo da sua área, conversar, né, pedir dica para pesquisadores, né, da área, especialistas da área, e consultar os tesauros, se houver, que são os bancos de palavras-chave, que antigamente eles eram no formato de livrinho, tem alguns que estão na internet, e o mais recente, mais moderno, é o tesauro, está dentro da base, como, por exemplo, é o caso do DEX, da BVS, e do MESH, da PubMed. Né? O DEX e o MESH são tesauros. Né? O Cielo tem também, mas o Cielo não é
tão evoluído, assim, não é um tesauro, é um vocabulário controlado, é um índice de assunto. É como se fosse um tesauro, mas mais básico, assim, né? Bom, algumas dicas para pesquisa simples, pesquisa básica. Utilizar termos mais precisos e inconfundíveis, termos mais diferentes. Evitar termos básicos, genéricos. Sempre colocar o sobrenome do autor por extenso, né? Evitar prenomes abreviados, né? O primeiro nome. Preferir os termos pouco comuns, mais diferentes do título, evitar os genéricos, que são muito batidos, porque aí vai vir mais resultado, mais coisa, e vai te confundir mais. Evitar incluir artigos e preposições nos campos de pesquisa, essas palavras pequenas não precisa, né? Não precisa usar acentos, né? E preferir sempre o uso das palavras-chave em inglês, porque é a língua, o idioma da ciência, né? Os operadores booleanos, os mais conhecidos em DIOR ou NOT, e a gente tem alguns outros, que depois eu vou estar falando, do termo exato, truncamento e proximidade. Isso para pesquisa avançada, tá? Bom, então a gente tem um exemplo de tema aqui, saúde preventiva de idosos no Sistema Único de Saúde, tá? Então a gente colocou vários sinônimos para idoso, vários sinônimos para saúde preventiva, né, inclusive em inglês, e o SUS, que o SUS é nacional, né? A sigla, foi feita uma tradução, seria um Sistema Nacional Único de Saúde, né? Bom, então, como funcionam os operadores booleanos? O AND, ele vai diminuir a recuperação, vai restringir os resultados, vai vir menos coisa, né? Quando você mandar pesquisar lá na base, palavras-chave, vai trazer menos documentos, menos registros. Por quê? Ele só traz os artigos que vão ter os dois assuntos ao mesmo tempo. O OR, ele aumenta, ele amplia a recuperação, ele traz mais resultados, vai trazer mais material para você, mais registros, mais artigos. Por quê? Ele traz tudo que tem, ou só idoso, ou só pessoa de idade, ou os dois juntos. 3 conjuntos, né? Então, o OR a gente recomenda usar quando é para sinônimo. Então, você vai pesquisar sobre o coronavírus. Aí você coloca lá, coronavírus, OR Covid, OR Covid-19, OR SARS-CoV-2. Por exemplo, língua diferente, Brasil com S, OR Brasil com Z, tá? Plural e singular, woman, woman, tá? Então, o OR é bom principalmente para isso, tá? O NOT é o operador de exclusão. Geralmente vai trazer menos coisa também, porque ele traz tudo que tem aquele assunto, mas não tem aquela palavra junto que você não quer. Se tiver aquela palavra que você não quer, ele não traz, tá? Operadores de truncamento. Esse daqui a gente colocou como exemplo asterisco, mas depende da base, às vezes pode ser o ponto de interrogação, tá? Então, você coloca, ele vai trazer, você pode colocar no final ou no começo, ele vai trazer tudo com aquele radical, não importa o prefixo que vem antes ou o sufixo, ele traz tudo com aquele radical, tá? Em algumas bases é o ponto de interrogação, os símbolos que são mais comuns. Por isso que é sempre bom consultar o help e o tutorial da base, tá? As aspas. As aspas é quando você quer pesquisar um termo composto, né? Ou uma frase, tá? Que a aspas é mais recomendada de você utilizar. Não deixar solto. Porque, por exemplo, esse Sistema Único de Saúde, entre sistema e único, ele entende como dois assuntos diferentes, como se fosse um END, um E ali no meio, tá? Então, frases e termos compostos, usar as aspas. Parênteses. Usado para agrupar semelhantes. Geralmente, os sinônimos, tá? Ali no final, colocou o NOT de exclusão. E para fechar essa string, essa expressão de busca, abre e fecha com colchetes, tá? Então, os blocos de assuntos diferentes vão ser ligados pelo END. Dentro de cada parênteses, os termos sinônimos, por exemplo, ou o mesmo assunto em línguas diferentes, or. E o NOT quando você quer excluir alguma coisa, e não traz material que tem essa palavra aqui junto, que aí eu não quero, né? Bom, resumindo as técnicas, as dicas de pesquisa, né? Agrupe os seus termos por semelhança utilizando o conector OR, né, o operador booleano OR. Junte esses grupos formados com o operador AND,
Então, o end liga assuntos diferentes. Toda vez que você está pesquisando, mesmo no Google, no portal periódicos da CAPES, se você der um espaço em branco, automaticamente eles entendem que é como se fosse um end, ligando assuntos diferentes. Tá? E o not, que é um operador de exclusão. Né? Termo ou frase exata, usar as aspas, né? Como eu já tinha falado, né? Gestão da clínica, Sistema Único de Saúde. O truncamento, que eu acabei até adiantando falando, depende da base. Tem até o cifrão também, 3, que costumam ocorrer. O asterisco, o cifrão e o ponto de interrogação. Tá? E esse daqui, que é o mais complexo, assim, né? Que é para uma busca mais detalhada, que é o operador de proximidade, que é o near. Então, você quer aquelas duas palavras dentro da frase ali do texto do artigo com até tantas palavras de distância. É uma busca que rastreia mais exaustiva, mais detalhada. Né? Os parênteses definem a ordem da expressão de busca usada para agrupar grupos semelhantes. Tá? Eu já tinha dado um exemplo lá. Bom, dicas finais. Muda ali. Algumas bases possuem tutoriais sobre os operadores nas bases e específicos. O tutorial, o help de cada base, é sempre bom vocês darem uma olhadinha. Tem alguma dica ali, às vezes algum símbolo de truncamento é diferente entre uma base ou outra, sempre tem uma dica. Né? O ajuda, help, o tutorial da base. Dicas de pesquisa, tips. Muda o nome, mas vocês vão achar, geralmente assim, no alto, no canto, vai estar o link para isso daí, todas as bases têm. Tá? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa do que a gente falou? Agora são 7h30, ainda tem mais alguns slides. De tudo que eu falei, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Com relação, por exemplo, àquela frase grande de pesquisa, quando a gente coloca os parentes, and ou or, né, os booleanos, ele é chamado de script mesmo, e cada base de dados às vezes muda esse script. Ele é chamado de string. É a expressão de busca, string. Ah, screen. E no caso, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa e daí na minha metodologia eu coloco lá os termos que eu vou pesquisar, né? Eu tenho que definir para cada base de dados que eu vou pesquisar, então um screening diferente, porque cada um tem um tutorial, no caso. Isso, vai mudar. Na verdade, assim, é como eu falo para os alunos nos treinamentos individuais. Lá na metodologia, você vai criar uma string genérica padrão para mostrar a sua lógica. Como você relacionou os termos, que termo que você preferiu, que termo que você excluiu, tal, para mostrar a lógica para quem vai ler o seu trabalho. Então, você vai colocar a sua string, a sua expressão de busca no padrão. Começa com colchetes, fecha com colchetes, dentro dos blocos de parênteses, vai usar os operadores booleanos que já são referência tradicional. Só que aí, quando você vai jogar essa expressão dentro de uma base, você não vai copiar e colar, porque tem alguns detalhezinhos ali que vai mudar, de repente não aceita colchetes, né? Tem algumas bases que cada campo você tem que colocar, cada campo tem uma sigla, você tem que colocar a sigla igual. Aí você vai ter que meio que desmembrar essa expressão e ajustar ela de acordo com a sintaxe lá da base, tá? E assim, a gente dá esse treinamento genérico para todos os cursos, todas as áreas. Aí esses detalhes mudam de base para base. Por isso que sempre tem que consultar o help. Que a pessoa pega a expressão padrão e joga lá na base, às vezes dá pau. Não bate a sintaxe, né? A professora Alana está com a câmera fechada, que deu um problema, né? Que ela mandou aqui na mensagem. Você entendeu, Felipe? Aqui a gente põe exemplos genéricos, tá?
Mas é isso que você falou, vai jogar lá, só que com algumas adaptações. Nem sempre você copiar e colar vai dar certo. Tá? Sim, eu acho que essa que é a parte mais difícil, né? Porque vai ter que adaptar. E nem sempre a gente tem uma proximidade com a base, né? Esse que é o problema. É assim, teste, tentativa e erro, você vai conhecendo a base, entendeu? Vai vendo os resultados que traz. Às vezes dá um erro ali, fala que não tem nada daquele assunto e, na verdade, tem bastante literatura. É a forma como você fez a expressão ali que não está certo, que está dando erro. Tá? Tem tudo isso. Obrigado, viu? Nada. Bom, o Mendeley, eu não sei se vocês conhecem, já usaram, eu recomendo bastante, principalmente agora mestrado, né? Vocês já fazerem, né? A gente tem esse mini curso que ele é online gratuito, lá no site da plataforma FOCA, da SEAD, que é da Secretaria de Educação à Distância aqui da UFSCar. Então, vocês podem se cadastrar lá e fazer, né? Esse terceiro aí, ele foi criado por bibliotecários aqui da UFSCar, né? Ele é um curso de 20 horas, online gratuito. O Mendeley é um gestor de referência que ele ajuda vocês a se organizarem com as citações, com as referências, com o trabalho, né? Então, é bem legal vocês fazerem esse curso. A gente tem 3 videoaulas no canal do YouTube da BCO também sobre como usar ele. É legal vocês assistirem, depois eu vou mostrar, né? Então, é bom, assim, começo de mestrado, doutorado, já começar com o Mendeley, né? Ele ajuda a dividir os artigos em pastas, a pôr as referências já no formato correto, a BNT, já salvar uma bibliografia, já jogar lá no final para vocês, tá? Então, para vocês não terem que fazer tudo isso na mão, assim, ele já dá uma facilitada e é de acesso gratuito, assim, é da editora Elsevier, que é a editora da base de dados da Scopus e da Science Direct, tá? Bom, outra coisa legal para vocês aprenderem mais sobre pesquisa bibliográfica online, sobre as bases, como pesquisar nas bases de dados, periódicos científicos, é participar dos treinamentos online gratuitos, que costuma ser mais ou menos 1 hora, do portal de periódicos da CAPES. Tá? Eles têm o calendário anual, que eles sempre divulgam. Aí vocês se cadastram lá, criam o perfil no portal de periódicos da CAPES, se cadastram para participar. Eles geralmente dividem por grandes áreas, ciências da saúde, ciências exatas, ciências humanas. Então, se cadastra para participar principalmente da área da saúde e dos multidisciplinares também é interessante. Multi-interdisciplinar, né, e principalmente o da saúde. Então, eu recomendo que vocês participem, se cadastrem. A gente tem videoaulas e tutoriais de como acessar essas coleções, esses recursos online, no canal do YouTube da BCO. Inclusive, tem 3 videoaulas que a gente gravou na pandemia sobre como instalar, como usar o Mendeley. É legal vocês assistirem também, além do cursinho. Aí eu destaquei esse daqui que está no portal, no canal da BCO, que é um que eu gravei na pandemia, uma oficina prática de pesquisa no portal de periódicos da CAPES. Algumas coisinhas mudaram, mas no grosso dá para vocês entenderem bem, assim, a lógica de pesquisa, como usar os filtros, tá? Vale a pena assistir, tem tradução para Libras. A gente tem outras videoaulas e tutoriais das coleções online no canal do YouTube do CIB. Tem no site, nos 2 sites tem, mas nos sites os manuais estão em PDF, né, como se fosse um caderninho, assim. Aqui está no formato de videoaula, né, então está mais didático, mais visual, né. Por exemplo, como fazer o seu cadastro lá no ORCID, né? Tem sobre plágio acadêmico também. Tem sobre como usar a biblioteca virtual da Pearson. Tem nos sites também, mas no site está por escrito. Aqui está no formato de videoaula, está mais visual, mais didático. Aqui é o canal que eu ponho as gravações dos treinamentos em grupo, que eu vou colocar desse treinamento de hoje também. Tá? Depois eu mando o link para vocês, mas a princípio eu já vou mandar o vídeo anexado para quem já quiser assistir logo, porque eu vou, daqui uns dias que eu vou subir aqui no YouTube, tá? Aí, outra coisa que eu queria falar,
no site da BCO, a gente tem, se vocês forem lá em serviços e informações, aí vocês descem orientação acadêmica. Aqui tem link para vários serviços, atestado negativo, empréstimo de bibliotecas, doação de livros para biblioteca, enfim. Lá embaixo tem o de orientação acadêmica individual, a gente tem um formulário online, que aí o aluno pede um treinamento, uma orientação acadêmica que é individual, né? Então, não é com os slides assim, ela é mais prática, o aluno projeta o trabalho para mim, a gente vai tirando várias dúvidas, até de ABNT também, de coisas relacionadas ao tema, questão de pesquisa, enfim, várias coisas. Quem precisar agendar tem que preencher esse formulário, né, para poder solicitar, e aí depois eu mando e-mail para agendar. Mais pessoas, no máximo 3, tá? É legal o formato individual mesmo, né? Porque é mais focado no trabalho, no tema, né? É bem interativo. Então, o aluno que projeta o trabalho para mim, que ele fez, se tem que entrar numa base de dados, uma pesquisa, é o aluno que vai fazer, que vai projetar para mim, eu só vou orientando, né? Então, é bem legal. É um suporte aí de orientação, um treinamento também, tudo misturado, né? As referências, e aqui os nossos contatos em redes sociais. O e-mail do atendimento é o e-mail geral da chefia do departamento. Esses 2 e-mails dos treinamentos do Comute é comigo, tá? O dos treinamentos para dúvidas após os treinamentos, tanto treinamento em grupo como foi feito hoje, como os individuais, né? Pedidos de artigos para o e-mail do serviço de computação para conseguir o texto completo. Coloquei só as redes sociais da BCO, né, porque eu fico aqui, mas tem do CIB também, do Sistema de Bibliotecas, né, da coordenação das bibliotecas de todos os campos. Eventos a gente divulga muito no Face, no Instagram, no Inforrede também, no YouTube os nossos tutoriais, que eu mostrei para vocês, e o telefone aqui do departamento de referência, que é aqui ao lado do balcão, aqui na entrada no piso 1, tá? Deixa eu fechar aqui. Vocês têm alguma dúvida até agora? Querem me perguntar mais alguma coisa? Eu quero, Graziela. Oi. E quando a gente não acha, não encontra, né, lá no Dex, por exemplo, o termo que eu estou procurando, como que é melhor assim, essa identificação, né, de um termo interessante para uma busca que não consta lá? Olha, aí o ideal é você tirar dos artigos, dos livros da pessoa que é referência na área, do pesquisador, do autor que é referência na área. Inclusive, você pode tentar entrar tentar entrar em contato e, de repente, até sugerir para eles inserirem esse termo, que às vezes é um assunto novo, de uma pesquisa nova, você pode também escrever para eles e sugerir de inserir. Mas, realmente, pode ser que não tenha lá, aí o mais seguro é você ir diretamente nos artigos ali mais citados, daquele autor que é o referência na área daquele assunto, e pegar a forma como ele se expressa, né? Que palavras, que termos que ele usa, para você ficar mais respaldado, independente. O ideal seria estar no vocabulário controlado, no Tesaldo, principalmente se é da área da saúde, o MESH é referência internacional, né? Era para estar ali. A gente tem também, quando é assuntos brasileiros em português, tem um tesauro do Ministério da Saúde, tá? Que eu não incluí aqui, mas tem também em português, no site deles tem um tesauro, só que é só em português, né? Mas se é internacional o tema, o ideal seria estar lá. Se não está, eu acho que o mais seguro seria fazer isso mesmo, né, que eu te falei. Oi, Gabriel, pode falar. Oi, boa noite. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre o tesauro?
sobre o tesauro? Então, o tesauro, ele é um banco de palavras-chave. Ele tem todos os termos técnicos da área, né? E eles estão organizados hierarquicamente, assim. Tem uma árvore, dos mais gerais para os mais específicos, assuntos mais gerais, os subassuntos. Isso fica bem claro se você entrar lá no DEX da BVS, você consegue ver, ele vai desmembrando assim, né? Eles fizeram de uma forma mais didática, assim, escadinha. E aí agora, com as bases de dados, como está tudo online, não tem mais, você não acha mais livro de tesauros com todas aquelas palavras-chave, a não ser dicionários, enciclopédias especializados da área. Mas o tesauro é um pouco diferente disso, porque ele está organizado, ele tem uma estrutura hierárquica, ele tem categorização, né? Geralmente, agora, os tesauros aparecem dentro das bases de dados, tá? E na área da saúde, a gente tem o DEX da BVS, o MESH da PubMed, mas, por exemplo, na área de engenharia, tem um tesauro bem legal na base com o Pendex, na área de educação, o tesauro da ERIC, tá? Que você pode consultar também. Se vocês quiserem, a gente pode entrar aqui para ver algumas coisas, mas aí eu precisaria de algum aluno voluntário para projetar para mim, entrar com a senha do CAF, para ficar uma coisa mais interativa. Se vocês quiserem, a gente pode entrar em algumas coisas para eu mostrar. Ótimo, gente. Quem vai se voluntariar? A gente tem de tudo hoje, Graziela, você viu, né? Tem gente no ônibus, tem gente sem energia elétrica. No carro. Tá no carro. Então, assim, mas alguém que esteja aí com um computador poderia se voluntariar e entrar, ir entrando, né, nas bases que a Graziela nos apresentou, e a Graziela vai entendi. Olha lá, a Suzana está perdendo o ônibus. E aí, alguém que esteja com a internet um pouco mais estável, também. Olha, viu, Alana, os professores estão gostando dessa metodologia que eu tenho feito nos últimos tempos. Porque senão fica assim, eu já fiquei muito tempo falando nos slides. Eu sempre estou entrando, né? Para mim já é normal. Eu acho que fica mais interativo para todo mundo, alguns dos alunos participarem. Se a gente fica mais tempo, mais de um aluno, né? Mas, assim, fiquem à vontade. Depois tem o treinamento individual, quem sentir necessidade pode se inscrever. Ali no individual não tem como fugir, porque ali o aluno tem que projetar o trabalho para mim, tem que entrar nas bases, é bem focado mesmo na pessoa. O Igor pode falar. Vigo, pode falar. O Igor Vigo, não sei como que pronuncia o seu nome. Você levantou a mão? Acho que foi sem querer, hein? Oba, temos uma voluntária, Graziela. Vamos lá, Kaira. Oi, boa noite. Eu não entendi muito bem. Para eu entrar na base de dados? Pode entrar no portal de periódicos da CAPES. Aí eu compartilho a minha tela ou eu... Isso. Aí você que vai compartilhar para mim. E aí eu vou te falando onde que você entra. Ah, tá. Só um momento. Eu vou colocar a tela cheia, que aí fica mais fácil, né?
Eu parei minha apresentação. E aí eu vou continuar gravando, tá? Porque aí fica gravado depois a parte prática também, que essa seria a parte prática, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu posso... Então, Vigo, na gravação do vídeo já vai aparecer, mas eu posso mandar os slides também. Aí eu entro na base periódico da CAPES? Já que ele perguntou, o Gabriel perguntou, e pode entrar pelo Google mesmo, porque ela é de acesso aberto. Digita aí BVS, Biblioteca Visual de Saúde. Pode ser aí no Google mesmo. BVS? Esse primeiro. Deixa eu ver. Aí clica ali, ó, busca Dex/Mesh. Uhum. Só para eu mostrar para ele. Ó. Aí, Gabriel, que você estava me perguntando, esse tesauro, aí é o tesauro da BVS, que é o DEX, do Escritores de Ciências da Saúde. Ele ficou bem bonitinho, porque ele mostra essa estrutura hierárquica, categoria, vai dos assuntos mais gerais e mais específicos. Se ela clicar ali, em qualquer coisa, ele desmenda os subassuntos, que nem, por exemplo, doenças. Aí, isso. Aí, doenças do sistema digestivo, respiratório, cardiovascular. Aí, por exemplo, doenças do sistema respiratório, desmembra. Clica lá, desmembra. Aí vai descendo. Todos os tipos de doenças respiratórias. Tá? Clica, doenças respiratórias. Isso. Aí ele vai desmembrando, né? E essa listinha que tem aqui do lado traduz o assunto para português, inglês, espanhol, põe os sinônimos, às vezes faz uma descrição conceitual para explicar melhor o assunto, a ideia, né? E aí, se você clicar aí, já pesquisa artigos sobre isso. E você não vai jogar os termos de cara lá na caixa de busca. Primeiro você vai consultar o tesauro, anotar os termos ideais, depois ir lá na caixa e pesquisar. Ou você já consegue jogar daí mesmo. E tem um botão azul ali em cima, ô Kaira. Como? Desculpa, não entendi. Já tem um botão que ele já manda lá para cima, um pouquinho para cima. Para voltar? Deixa eu ver. Um pouquinho, acho que não é para cima, acho que é para baixo. É que eu não estou ouvindo direito. Ah, tá. Desce que ele tem um botão assim, perguntando se você já quer pesquisar materiais especiais. Ali, ó, pesquisar documentos com esse descritor de assunto. Se você mandar, clica aí. Ele vai varrer e puxar artigos que usam essa palavra-chave. Uhum. Tá? Então, isso, Gabriel, que é um tesauro que antigamente era no formato de um livro impresso. Agora ele está dentro das bases de dados. Esclareceu, Gabriel, a sua dúvida? Sim, obrigado. Nada. E ali, ó, descendo ali, cara, vocês que são da área da saúde, ó, a BVS é um portal e ele varre em outras bases, tá vendo? Ó, Medline, Lila, Feedback, tá vendo, ó? Sim. Aquela de enfermagem, tem uma de homeopatia, tá? Tem a BVS Psi, tem outras também, tá? Eu cliquei em mostrar mais, ele está carregando. Cara, vamos entrar agora lá, aperta aí, vamos entrar no portal de periódicos da CAPES, aí você loga com a sua senha do CAPES, que eu vou mostrar algumas coisinhas lá. Isso, loga com a sua senha do CAF. Ah, tá. Tem que entrar? Não, vai lá, aí você clica lá em cima de acesso CAF. Aí onde vai esse do acesso CAF? Onde? Do lado de cá. Aqui? Ali é. Aí você clica no cafezinho ali, isso. Aí você vai escolher o piscar aí. Ah, tem que procurar, né? Eu acho. É. Digitando ele não tá indo.
Tem que achar o UFSCar ali. Tá. Só um momento. Será que eu passei? É para estar por ordem alfabética. Ainda não. Porque como é com essa, acho que é mais para cima. Ai, não, passei de novo. Não, é mais para baixo, UFS. É mais para baixo. Mais para baixo. Aí, ó, UFSCar, ali. Aqui. Aí, em enviar, aí você vai entrar com a sua senha do sistema do UFSCar, sua senha de aluno. Eu acho que é essa, não lembro bem. Deixa eu ver aqui. Se eu lembro minha senha. Eu acho que o seu número UFSCar é menor que esse. É? Ah, e agora? Que eu não lembro, eu acho. É um número ou ele é... Não sei o que eu coloquei. É o RA. É o RA? Ah, então, só um momento. Não, o seu RA é insira o seu número UFSCar. Isso. Ah, tá, entendi. 3, e a senha, alguma senha que eu posso ter colocado? É a senha dos sistemas. Essa é essa. Deu. Vou até guardar. Agora foi. Ali, ó, você está acessando por UFSCar, como se você estivesse na rede. Clique em Entendi. Então, assim, vamos fazer um teste, assim. Joga umas palavras-chave em inglês, umas 2, 3 de algum assunto da área de vocês em inglês. Da área? Dá um geralzão. Ai, eu não sei. Alguém pode dar alguma dica? Ai, não sei. Eu vou pegar. Alguém quer dizer alguma palavra? O Felipe colocou lá, Disease Patient Hospital. Eu tenho que colocar uma palavra em inglês, da saúde. Termos técnicos Continuing Education Health, por exemplo. Vamos colocar mais da área da saúde, né? Colocar o quê? Desculpa, eu não ouvi. Continuing Education Health. Contínuo, assim? Continuing Education Health. Kaira, tá aqui no chat. Ah, tá. Peraí, então. Dá para pôr saúde mental. Saúde mental em inglês também. Esse primeiro aqui. Education. Isso. Porque se você colocar só educação continuada, põe com mental health junto. O mental health você pode... Na verdade, esses dois termos você pode pôr entre aspas, porque eles são termos compostos. Entre aspas, né? Isso. Eu ponho end, alguma coisa, ou só dou um espaço? Não precisa, só o espaço ele já entende. Tá. Que é o end. Aí a gente vai dar um geralzão, isso, clica na lupa, ele vai varrer em várias bases de dados, né? Cada base de dados com várias revistas científicas. Então, ó, ele trouxe 2.226, tá? Aí, o que eu queria mostrar para vocês? Ele faz os filtros ali do lado, o que está em acesso aberto ou não, ou seja, o que está em domínio público, está solto no Google, separa por tipo de material, porque não tem só artigo de revista, tem evento, proceedings, capítulo de livro, e-books, enfim, tem os patentes, normas técnicas. Aí você vai descendo, ele está separando até o que é produção nacional estrangeira, o que é revisado por pares ou não, porque tem outros tipos de documentos que não são artigos de revista, então eles não são revisados por pares, tá? As áreas, por idioma e tal. O que eu queria mostrar para vocês? Lá em cima, Kaira,
Você puxa a alavanca ali, ó, expandiu meus resultados. Ele vai aumentar esse valor 2.226. Sempre ele aumenta, nem que seja um pouquinho. Aumentou para 2.977. Por quê? Quando ele faz aquela primeira busca sem expandir os resultados, ele traz toda a literatura que a gente tem acesso ao texto completo, aos PDFs. Quando você expande ali, ele traz também o que a gente não tem acesso ao texto completo, só o resumo, mas existe, né? Aí é onde vocês vão pedir para mim lá para o serviço de comutação, ou tentar achar no Google. Vocês vão tentar achar primeiro antes de pedir. E pedir para o serviço de comutação é a última opção, né? Então, só para vocês verem que tem essa... E às vezes até dobra, tem muito mais coisa. Às vezes até dobra os valores. Volta lá, vai lá para cima. Você pode voltar na casinha limpar, lá no Home? Voltar para a página inicial? Volta para a página inicial, Tá. Isso. Vai lá em cima em acervo. Uhum. Lista de bases e coleções. Lista de bases e coleções. Clica aí, lista de bases. Ah, tá. Bases de dados e coleções online. Isso. Aí desce. Aí você pode colocar o nome de uma base de dados. Tá? Por exemplo, Web of Science. Coloca aí Web of Science. Qual? Web of Science, que é aquela que eu falei. É Web of Science? Não, tem um S antes do Science. Ah, tá. E Science. Ah, esqueci como se escreve. E Science. É Web of Science. Pesquisar, manda pesquisar. Aí ele vai trazer ali embaixo. Desce. Primeiro ele mostrou o que é, a segunda é o Web of Science. Aí você clica Nesse primeiro? Não, é ver o Cielo, desce. Na segunda. Na segunda. Volta. Nesse. É isso daí. Aí ele traz uma descriçãozinha que eu cliquei lá para vocês os slides. Aí ele explica sobre a base, quando ela surgiu, que áreas que cobrem, enfim. Aí você clica ali no acessar, para a gente entrar nela. Acessar. Clica ali em acessar, no botãozinho acessar. Isso. Aí, você pode, ali no campus, você pode jogar um assunto, mas vamos fazer diferente agora, só para eu mostrar. Ali no All Field, que são todos os campos, escolhe o campo de autor e eu vou colocar o nome de uma... Tem artigos de alguns professores daqui, eu sempre coloco dessa professora, porque eu fiz estágio com ela lá no Neuropediatria. O dela eu tenho certeza que tem, a Heloísa Tudela. É aqui? Isso. Autor... agora coloca o nome dela. Qual é o nome? Tá aqui no chat, Kaira. Só um momento. É porque para mim tá um pouco baixo, eu estou tentando escutar. Por isso que tá dando... Pronto. Tá, manda buscar search. Clicar nesse que ele deu? Isso aí. Manda buscar no search. É legal porque tem... A hora que você começa a ver os artigos, né? Eu fiz estágio lá no arquivo e eles pesquisam, é da neuropediatria, né? O desenvolvimento motor dos bebês prematuros. Aí aparece o nome de vários alunos brasileiros, nomes brasileiros, tá? Só que os artigos estão em inglês. Ó. Vai descendo, ela está aí entre os autores também. Então, eu acho bem legal. Aí, ali dá para filtrar, até pelos autores também, por tipo de material, por ano. Só para vocês verem, tá? Tem de outros também. Ó. Tá? E não ali, os outros autores, Graziela, que apareceram aqui, são autores com ela, da temática próxima. São até alunos lá do curso de especialização da neuropediatria, né? E aí tem alguns seu texto completo, outros não, tá? Só para vocês verem, tá?
Que mais? Ali, vamos fazer um filtro lá em cima. Fecha aí o Web of Science, vamos de novo lá em cima no Home. Volta de novo no começo da Web of Science. Da Web of Science, não, do portal. Para a página inicial? Isso. Vai ali de novo em acervo. Lista de periódicos, que são as revistas científicas. Então, tanto os periódicos das revistas científicas, como as bases de dados, você pode filtrar por área, tá? Então, vamos descer. Desce. Então, você pode digitar o nome de uma revista aí, sei lá, Journal, Clinical, um exemplo. Digita aí, por exemplo, Journal Clinical Health, um exemplo, mais ou menos. Tem aqui, é porque eu não ouvi direito. Qual o nome? Toda Journal Clinical Health. Ele vai trazer todas as revistas que têm essas palavras no título, no nome da revista. Tem como digitar? Que eu não estou ouvindo direito. Ah, tá. Journal. Ah, tá. Perfeito. Isso, manda pesquisar. Então, ele vai buscar todas as revistas que têm essas 3 palavras no título, tá? Se você for descendo, tá? E aí, tem como a gente... ele divide ali, ó. Tem revistas com essas palavras na área de engenharia biomédica, de psicologia e de saúde coletiva, tá? E a gente pode filtrar as revistas por área, tanto as revistas como as bases de dados. É só você clicar ali, no botãozinho de área, tá? É que assim, a área de vocês, que é gestão da clínica, fica uma coisa da saúde coletiva, coisa meio geral, né? Não é uma área pequena, assim, tipo, uma coisa de TO, assim, uma coisa menor, né? Uma área menor, assim, sei lá, fisioterapia, não é uma coisa mais restrita, né? Se você for subir lá em cima, vamos lá em cima. Vai lá em acervo de novo, isso. Lista de bases e coleções, de novo, isso. Só para eu mostrar, por exemplo, por área. Aí você desce, ele vai aparecer todas as bases de dados, né? Aí você clica ali na área, ó. Áreas mostrar mais, para a gente achar alguma área da saúde aí, sei lá, que interessaria para vocês, por exemplo. Área da saúde. Tem medicina. Então vocês podem... Saúde coletiva. Saúde coletiva e clínica médica, por exemplo. Clica nas duas. Saúde coletiva e clínica médica. Aí desce lá embaixo, só para eu mostrar. Aí você vai mandar filtrar, ele tem um botãozinho de filtrar. Lá embaixo, filtrar. Então ele vai trazer só as bases que cobrem essas 2 áreas. Ó. Aí todas essas bases que ele mostra, 33, elas cobrem assuntos dessa área, tem publicações, revistas dessas áreas. Aí vocês podem entrar em cada área, cada base para pesquisar, ou em cada revista para pesquisar, tá? Dá para filtrar as revistas da área também. É que a área de vocês não está tão bonitinha assim, separadinha, né? Que é uma área mais nova, né? Que faz interface, que pega várias coisas da área da saúde, então vocês têm que ir pensando assim, né? Vamos tentar colocar, Graziela, Primary Health Care. Vou pôr aqui de novo para Kaira. Aqui para inserir aqui? Limpa o Kaira. Limpa ou volta lá para a casinha. Limpei. Primary Health Care. Vai colocar como assunto, né? Vai lá na página inicial. Né, Alana? É na página inicial como assunto ou como nome de revista? E pode ser periódicos também, talvez. Pode ser. Não copiou. Só um momento. Ou põe lá como nome de revista, Kaira. Como? Põe lá, ó, ali, apaga o Journal Clinical Health. Já. Aí você põe o Primary Health Care.
Isso, manda isso. Nenhum registro. Então põe como assunto lá na frente. Colocar o quê? Limpa, volta lá na página inicial e põe como um assunto. Ah, tá. Lá na, entre aspas. lá na página inicial, né? Lá na casinha, no home, né? Deixa eu tentar voltar para lá. Aqui? Pode pôr aí entre aspas. Isso. Aí, isso. Aí vem bastante, é 55.308. Uhum. Aí, dentro das áreas ali do lado, no refinamento, vocês podem se separar por sub-área, ó, dentro de ciências da saúde, que seria o de vocês, né? Ó. Você clica ali, ó. Clica, aí você manda filtrar lá embaixo. Isso, aí ele já vai trazer os artigos que são mais focados. Aí já caiu para 48.030. Tá? E não expandir os resultados, porque se expandir, aumenta um pouco também. Se expandir, né? Você puxa a alavanquinha ali que aumenta um pouco. Aumentou, mas dentro da área da saúde, tá? Dentro da área. Aí acho que é 60.825, né? Aí separa até pelo idioma, embora a maior parte está tudo em inglês, mas tem algumas coisas que estão... E ali eu não mostrei para vocês. Os editores são as editoras científicas, que eu falei, Thomson Reuters, Elsevier, Clarivate. O Wiley são as empresas que vendem as bases de dados e as revistas. Né? Porque tem uma editora que, às vezes, ela tem várias bases de dados em várias áreas. Dá para você fazer esse filtro também. Eu quero só as bases da Taylor, só as bases da Sage, tá? Só da Elsevier. O Mendeley, o gestor de referência, é da Elsevier também, embora é uma ferramenta gratuita. Né? É criada pelo editor Elsevier, que é a da base de dados Scopus e da Science Direct. O acesso só é aberto quando ele tem escrito esse acesso aberto? Ou esse daqui também o que está em acesso aberto, tanto se for uma base de dados ou um artigo, é que está em domínio público, está no Google. Tá gratuito, qualquer pessoa usa. Tá? Deixa eu ver. Vocês ficaram com mais alguma dúvida dos slides que eu poderia entrar agora para mostrar? Graziela, eu tenho uma dúvida. Então, só da gente fazer o login com o nosso, né, usuário fiscal no Periódicos da CAPES, eu já consigo acessar todos os artigos ou eu tenho que estar na rede UFSCar para conseguir baixá-los? Não, tem que estar na rede da UFSCar. Tá bom. Então, logar já permite que eu acesse alguns periódicos que não estão disponíveis, né, no portal da CAPES. Mas, para ter acesso ao material, eu preciso estar na rede UFSCar. Isso, precisa. Aqui dentro, na rede na Hi-Fi ou na rede cabeada, né? E fora daqui, com essa senha do acesso remoto, né, que identifica. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado, tanto aqui dentro nos laboratórios que a gente teve caso, ou mesmo da sua casa, se estiver no CAF, não pode pôr robô de download de artigo, tá? Porque às vezes o pesquisador está usando assim, muito artigo e ele não quer baixar pouco, não pode baixar demais, tá? Cair assim, rastreia e não deixa, tá? Porque a gente tem as estatísticas de acesso, até quando estão querendo um artigo e não tem o texto completo, está bloqueado, tá? Bom, gente, acho que era isso, sim. Fábio levantou a mão, pode perguntar. Boa noite, está me escutando? Estou. Você estava dando um exemplo, eu estava já acessando aqui, vendo os jornais do meu interesse. Eu não entendi esse final. Tipo, eu baixei já 2 artigos aqui, assim, não entendi, existe uma limitação?
Não entendi o finalzinho que você estava comentando. Não, vocês podem baixar, eu estou falando assim, robô, programa que baixa demais, entendeu? Entendi. Aí assim detecta e não pode. Aí o aluno é advertido, tá? Só para vocês saberem. Não, mas no manual, não escolher, não tem problema. Outra coisa que eu queria comentar também, aproveitando que tem bastante gente que eu acabei não colocando nos slides, sobre a questão do plágio acadêmico. A gente tem uma videoaula lá no canal do CIB, que eu recomendo muito que vocês assistam, né? E, embora não seja um treinamento de ABNT, que a gente vai falar de citações e referências, mas, assim, uma dica geral para trabalhos acadêmicos. Nessa questão de citar a fonte, pequem pelo excesso, é a recomendação que a gente faz, tá? Até quando você usa um artigo, um material seu, um livro seu, você tem que se autocitar, citar você mesmo, tá? Você não pode, eu vou usar porque eu mesmo que publiquei, que fiz. Não, você tem que citar a fonte. Então, tenho bastante cuidado com a questão do plágio, né? Porque são poucos casos, mas pode resultar em cassação de diploma. Às vezes o aluno já se formou há muito tempo. Eu já participei de uma reunião com cassação de diploma de doutorado. 5 anos depois, o aluno era de outro país, né? Então, tomem cuidado, né? Só na parte do tema que eu falo para os alunos que aí tem que ser uma coisa mais minimalista, mais focada, para ficar um trabalho mais bem feito, não cheio de lacunas, né? Uma conclusão assim vazada, com falhas, uma conclusão mais sólida, que a questão de pesquisa e tema tem que estar bem focada. Isso eu sempre falo, somente nos treinamentos individuais, né? Mas na questão das citações, das referências, é melhor ser bem assim, bem sistemático, bem criterioso, é melhor pecar pelo excesso para evitar problema de plágio, tá? Só isso que eu queria ressaltar com vocês. Obrigada, Kaira, pela disponibilidade, por ter salvado a parte prática da aula. Tá? Por ter salvado a noite aí da parte prática, porque aí fica mais leve, fica mais interativo, tá? E ficou gravando, eu estou gravando ainda, depois vai para o YouTube, vai ficar público, vocês podem compartilhar. Mesmo assim, antes eu já vou mandar o link do vídeo, porque ele grava. E aí, Alane, ele grava os e-mails também de todo mundo que participou, eu te mando também para a lista de presença, tá? Eu não sei, vocês têm mais alguma dúvida? Gabriel, pode falar. Apertei por engano. Tá. Eu tenho uma coisa, Graziela, na verdade, isso que você apresenta para nós, né, hoje, vai muito de usar as ferramentas, né? Porque toda vez que eu venho aqui com você, eu me lembro de alguma função que eu esqueci, que eu, né, por falta de uso, às vezes, a gente acaba esquecendo. Então, agora, eu acho que vocês entram também no momento de experimentar, entrar na base, explorar, tentar, errar, tentar localizar como é que a busca pode ficar melhor, né, Graziela? É muito tentativa e erro também, né? É muito, por isso que eu falo para os alunos, quando vai fazer um mestrado, doutorado, tem que organizar o tempo, a agenda, né? Porque o quanto antes você começar o levantamento bibliográfico, essas pesquisas online aí nas bases de dados, melhor. Você vai ter que ir organizando esses resultados, separando, você precisa de tempo para isso, né? Então, tem que ter uma disciplina aí com o seu calendário, com o seu tempo, né? O quanto antes você começar, melhor. E é muito fuçar nas bases, é muito tentativa e erro. A gente já conversou com a analista de sistemas de Elsevier, tem coisas sendo melhoradas ainda. Nessas bases mais sofisticadas, mais modernas, é mais difícil a gente pegar erro, mas, assim, algumas mais básicas, que nem aquelas de tese de dissertações ou revistas individuais, a gente vê falhas, assim, no sistema, sabe? Não é uma coisa redonda, assim. Então, quanto antes você começar para ir detectando essas falhas, assim, né? Vendo como você vai contornar isso, melhor. Bom, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida.
E aí fica lá o formulário do treinamento individual, né, da orientação acadêmica individual, quem precisar depois pode se inscrever, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem a Graziela, fiquem à vontade. Olha, dúvidas pós-treinamento, vocês podem mandar para aquele e-mail que eu projetei lá, treinamentos.bco@fiscar.br. Pode me mandar até um print, alguma coisa, dúvidas menores eu já respondo por lá, tá? Se forem fazer o treinamento individual, já tragam alguma coisa para mim, que você já começou, já fuçou, projeto de pesquisa, umas pesquisas que você fez, faça uma tabelinha das buscas, é legal já me trazer alguma coisa. Já dar uma fuçada antes, principalmente vocês que fizeram o treinamento em grupo já, né? Tá? Qual o e-mail mesmo? Treinamentos. Treinamentos.bco@fiscar.br para mandar dúvidas pós-treinamento, né? Graziela, quero te agradecer, viu, pela disponibilidade, pela aula, foi muito boa. Acho que o pessoal vai poder aproveitar bastante. E, inclusive, acho que a cada ano, né, estou vendo aqui também as estratégias aqui de aprendizagem, de ensino-aprendizagem atualizadas, modificadas. Então, poder voltar ao vídeo e ver onde que a gente foi também. Acho que é uma ferramenta bem legal e eu gostei muito também desse momento aí mais prático, mesmo numa atividade online, viu? Então, eu queria te agradecer em nome do PPGGC, tá? Por essa aula que você nos deu hoje. Tá certo, então, fico à disposição de vocês e depois eu mando os slides, o vídeo e o link do vídeo no YouTube, tá? E dúvidas vocês escrevam, dúvidas posteriores. Tá? Tá certo. Obrigada, professora. Boa noite para vocês, então. Obrigada. Tchau, gente. Então, semana que vem nós temos encontro. Peço que cada grupo verifique aí o seu cronograma também, né? Que a gente tem algumas diferenças aí pequenas, mas temos. E semana que vem nos encontramos nas aulas, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada. Boa semana. Até o Igor.